Pessoal, me chamo João André, sou engenheiro civil, mestre em administração, MBA em gestão de projetos. Vim aqui hoje para falar como faço para gerenciar as minhas obras, qual a metodologia que eu utilizo no acompanhamento de prazo e custo das minhas obras. Vou começar um vídeo com uma pergunta. Supondo que você foi contratado para fazer um planejamento de a construção de uma ferrovia. Você planejou executá-la em 12 meses e a obra custaria 12 milhões. No primeiro mês, a sua obra gastou 800 mil reais. O seu patrocinador chega até você e pergunta: como está o andamento da sua obra? Qual é a sua resposta? Resposta correta você vai saber dar no final do vídeo, mas ela depende de outros parâmetros. Essa metodologia funciona para qualquer obra. Eu mesmo já implementei numa estação de tratamento de esgoto, construções imobiliárias, galpões logísticos, estacionamento, e ela vai te tornar um profissional diferenciado no mercado. O primeiro passo para implementar bem essa metodologia é elaborar a sua estrutura analítica de projeto, ou EAP. Se você tem dúvidas de como elaborar ou o que é uma EAP, eu gravei um vídeo especificamente sobre isso. Vou deixar na descrição do vídeo para você dar uma olhadinha. Uma vez você tendo elaborado a sua EAP, chegou o momento de você elaborar o seu orçamento e o seu cronograma. Feito isso, o orçamento, o cronograma e a EAP vão dar o que a gente chama de baseline, ou a linha de base do seu projeto. E é a partir dela que você vai tirar outros parâmetros para elaborar a análise do valor agregado. Esses outros parâmetros são valor planejado, valor agregado e custo realizado. O valor planejado é o quanto de trabalho você deveria ter executado até determinada data, ou seja, durante determinado período. Só que essa quantidade de trabalho tem que ser expressada em valores monetários. Por exemplo, supondo que você deveria ter executado 10 metros quadrados de alvenaria. E supondo também que no seu orçamento você considerou o custo unitário dessa alvenaria em R$ 50. No seu valor planejado, você deve considerar os 10 metros quadrados vezes R$ 50, R$ 500. Então, o que deve entrar no valor planejado é o valor monetário daquele serviço. O valor agregado, na verdade, é o quanto você realmente executou. Seguindo o exemplo da alvenaria, supondo que você deveria ter executado 10 metros quadrados, mas de fato você só executou 9 metros quadrados. Então o que deve entrar no valor agregado é os 9 metros quadrados vezes os R$ 50 do seu orçamento, que dá R$ 450. Agora vamos para o último conceito, que é o do custo realizado. O custo realizado é quanto de fato você gastou para executar, por exemplo, aquela alvenaria. Supondo que no seu orçamento era R$ 500, mas na verdade você gastou R$ 530. Então, o que deve entrar no custo realizado é os R$ 530, por exemplo. Uma vez você tendo o seu valor planejado, valor agregado e custo realizado, você pode calcular os seus desempenhos de prazo e de custo. O desempenho de prazo, que a gente denomina de IDP, Índice de Desempenho de Prazo, é calculado pelo valor agregado dividido pelo valor planejado. O ideal é que ele seja igual a 1, ou seja, o seu projeto ande de acordo com o seu cronograma. Se o seu IDP for maior do que 1, significa dizer que o seu projeto está avançado, que você está executando mais do que havia previsto. Se o seu IDP for menor do que 1, significa que a sua obra ou projeto está atrasada e que você não está executando no ritmo que você havia planejado. O IDC é semelhante, é o valor agregado dividido pelo custo realizado. O ideal também é que ele seja igual a 1 e que o seu projeto ou obra ande de acordo com o seu orçamento. Se o seu IDC for maior do que 1, significa que você está gastando menos do que você havia previsto. E se o seu IDC for menor do que 1, significa que você está gastando mais do que o que você havia orçado. Eu convido vocês agora a compartilhar a tela do meu computador e visualizar uma planilha que eu desenvolvi especificamente para essa aula. Então, pessoal, aqui é a planilha. Como eu já citei nesse vídeo, eu gravei um vídeo sobre o que é um EAP, como elaborar um EAP, qual é o software que eu utilizo para elaborar as minhas EAPs. E eu peguei a EAP que a gente desenvolveu como exemplo nesse vídeo e desenvolvi essa planilha. Planilha bem simples,
mas eu gostei tanto dela que eu, na verdade, acho que vou passar a utilizá-la no acompanhamento das minhas obras. Vou substituir a que eu utilizo por essa. Ela está toda automatizada. Ó. Aqui, se eu aumentar a duração de 10, vou colocar 12, vai aumentar 2 quadradinhos aqui. Eu não sei se está aparecendo, vou subir um pouco. Então vamos lá, estava 10 aqui, ó, ele já diminui, já avança. Se eu colocar 15, ele já anda com o cronograma. Então a planilha está toda automatizada. Só apresentar ela bem rápido para vocês. O próprio software que eu utilizei para fazer a nossa EAP já me deu o índice aqui da WBS. A coluna B é a descrição da atividade. Coluna C é o orçamento da atividade. Coluna D, a data de início da atividade. Coluna E, a duração. E a coluna F, a data de término. E aí aqui eu coloco o calendário. Vai até dia 30 de setembro. E aí eu tenho nessa primeira aba um gráfico gigante que todo mundo já conhece. Na segunda aba eu desenvolvo a minha baseline. É daqui que eu consigo tirar essa curva S. Deixa eu dar o zoom novamente. Daqui que sai a curva S do nosso cronograma, do nosso projeto. Eu simulei aqui na terceira aba porcentagens de valor agregado de cada atividade para cada mês, para a gente poder gerar a planilha, assim como fiz também para o custo real. E aí eu fiz algumas distorções justamente para ter o que apresentar a vocês, também fiz por mês, e no final fiz um relatório de todo o projeto. Nessa primeira aba, se você quiser gerar um relatório, fica muito interessante. Você vem em layout, área de impressão, definir, gera um PDF e fica muito legal, porque o seu cliente vai ver o andamento da obra, quanto que ela evoluiu, como é que está os índices, assina aprovando, você assina como engenheiro, fica bem legal de você apresentar isso mensalmente, valoriza o seu trabalho. Mas bem, aqui é justamente o que eu quero mostrar para vocês. Então, no início da obra, no primeiro mês, a gente tinha um valor planejado de 28 mil, agregou, ou seja, executou 29 mil e o custo real de 40 mil reais. Então a gente está com um IDP ok, próximo de 1, um pouco acima, e o IDC já está negativo. Pessoal, como vocês viram na planilha, o nosso índice de desempenho de custo está abaixo de 1. Isso é ruim. A gente gastou mais do que havia previsto. Só que a gente precisa analisar. Na construção civil é muito comum encontrar as oportunidades de compra. Ou então no começo da obra, o engenheiro faz um contrato para fornecimento de todo o aço da obra e tem que pagar um adiantamento. Então existe uma defasagem entre o que foi realmente executado e o que foi pago, justificando, neste caso, por exemplo, um IDC abaixo de 1. O contrário também é verdade. Você vai se deparar com IDCs positivos, maiores do que 1, como se a obra estivesse economizando. Mas também são descasamentos entre o pagamento e a terceirização de um serviço. Na construção civil há muitos serviços que são específicos e são terceirizados. Os serviços terceirizados, depois de serem executados, vai uma pessoa ao local atestar a qualidade, receber o serviço. Em seguida, vai alguém fazer as medições, ver quanto de fato foi executado, para posteriormente a empresa emitir uma nota fiscal e somente em seguida ser feito o pagamento. Então existe uma defasagem muito grande entre a execução do serviço e o pagamento do serviço, gerando uma falsa economia e fazendo com que o seu IDC fique muito positivo. Então, o engenheiro, o gestor do projeto, precisa fazer uma análise do que é que está acontecendo com o seu IDC e com o seu IDP para eles estarem naquela forma. Se realmente for uma economia ou se for um gasto excessivo e para o prazo também, se for um atraso na obra ou um adiantamento na obra, cabe ao gestor e à equipe do projeto elaborar um plano de ação para corrigir aquela deficiência.
Bom pessoal, então vocês perceberam que os indicadores eles nos sinalizam que tem algo errado, mas que a gente precisa fazer uma análise para entender o que está acontecendo. Nesse caso aqui, o meu IDC do dia 30 de maio de 2020 estava bem abaixo de 1. E eu precisaria entrar dentro de custo real, por exemplo, e entender onde é que eu gastei até o dia 30 de maio. Esse gasto aqui é acumulado. Então, eu já tenho gastos nas minhas estruturas e isso não estava previsto que fosse feito nesse mês. E aí pode ser o que eu acabei de comentar, pode ser um adiantamento de uma compra, alguma coisa relacionada a isso. Bom, eu não vou entrar em detalhes, até porque o exemplo é totalmente fictício, mas a planilha está aqui. No mês de junho eu já tenho resultados bem positivos, acima de 1. Em julho eu volto a ter um IDC negativo, aí eu já posso estar entrando numa fase de coberta e também ser alguma coisa relacionada a isso. 30 de agosto eu tenho uma obra com um quadro bem delicado, com atraso do cronograma e com o orçamento estourado, mas a data de término eu consigo corrigir, consigo acompanhar, consigo entregar no prazo estabelecido, mas com o estouro orçamentário em 2%, ou seja, o custo final da obra saiu em R$241 mil e o valor orçado da obra era 237. Pessoal, é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Fiquem com Deus. Quem quiser essa planilha, entre em contato comigo que vai ser o maior prazer disponibilizá-las para vocês.